Fala, torcedor do Verdão, vamos trazer uma atualização do mercado da bola do Palmeiras. A gente sabe que o Verdão tem como prioridade um zagueiro, o Nino é a bola da vez, mas nas últimas horas surgiu um nome bastante interessante de um zagueiro que joga na Europa. Eu também vou trazer toda a preparação do Verdão para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Grêmio na Arena Barueri. E mais uma vez, torcedor, só a vitória interessa para a gente disparar na liderança. Eu separei aqui corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Palmeiras e Grêmio, esse tem que pagar, né, produção? Esse é amanhã, Amanhã. Os de hoje a gente já tinha pago. E agora a gente vai pagar os de amanhã. Aí, ó, senão Stephanie fica brava comigo. Palmeiras e Grêmio amanhã, você vê a transmissão na GETV, na Globo ou no Premier, é 9h30 da noite, horário de Brasília, na Arena Barueri, porque o Allianz tem evento, algo diferente, né, que a gente não está acostumado a ver. O Allianz tem evento, então o Palmeiras tem que jogar em Barueri. O PVC... os jogadores que estão... Não dá para jogar, né? Os que estão nas seleções. Não, o Flaco já dá. Eles não entraram. Eles não entraram ontem. O voo de Buenos Aires para... O Abel não gosta de escalar jogador que tem atuado na data FIFA. O Flaco jogou na data FIFA no jogo de ida contra a Mauritânia, no primeiro jogo contra a Mauritânia, mas não jogou contra a Zâmbia. A área já tinha chegado. Como tem o Vitor... Se o Vitor Roque estivesse bem... Eu acho que o Giai não vai entrar em campo. Ele vai voltar e provavelmente vai ficar no banco para jogar o Kelvin. Mas como o Vitor Roque está ainda se recuperando da lesão e não treinou a semana inteira, eu acho provável que o Flaco volte e jogue como titular. Então eu acho que o Palmeiras vai ter um Carlos Miguel, Kelvin, Bruno Fux, Murilo e Arthur. Piquerez está machucado, Gustavo Gomes jogou ontem o jogo inteiro do Paraguai. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan, Felipe Anderson e Arias e Flaco Lopes na frente. Acho que o time vai ser por aqui. E o Flaco começa a titular porque não tem o Vitor Roque. Pô, que sorte, hein? A Colômbia liberar, hein? O Arias, hein? É que não jogou no domingo. Sim, eu entendi, mas é uma sorte de todo mundo desfalcado aí nessa pós-data FIFA e a Colômbia liberar mas você tem o Internacional hoje, vamos ver como é que vão estar. Santos Borré, Carboneiro. Não tá contando com eles. Pelo que eu vi, não estão contando com eles. Mas eles jogaram domingo. Também voltaram antes. Mas é que o Arias, né, Samir? Te botar nesse papo. Não, o Palmeiras é favorito, né? Mesmo com... Pra jogar, eu acho que joga em casa. Tudo bem que o PVC... Foi você que falou na PVC que a torcida do Palmeiras acha Barueri longe, né? Não, eu acho que o Barueri não é longe. O Barueri é pior para chegar do que Itaquera. É muito mais fácil ir para Itaquera do que ir para Barueri. Isso é verdade. É porque o metrô ali é do lado, né? Eu acho que o Palmeiras é favorito, né? Pela escalação que o PVC falou, aí você já analisa que é um bom time. Do meio pra frente, e vai jogar em casa, vai jogar lá em cima, né? Fazendo uma pressãozinha, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Gabriel Jesus e Nino, as últimas do Palmeiras no mercado da bola. Esse é um tema. Gabriel Jesus vem, treina aqui, fala, eu penso nisso todo dia. Meu irmão, é o seguinte, resolve essa bucha sua lá na Inglaterra, pega o seu direito livre aí e vem embora. Pô, também fica aí essa coisa, alimentando essa história. O torcedor fica louco, na live raiz, eu e o Luca, a gente enlouquece. O Jesus vem, Jesus já veio. Pode ser que venha de novo, não sabemos. Mas desse Gabriel Jesus, calma, gente. Pô, resolve isso logo, cara. Sabe, que ele fica plantando essa sementinha, né? E o torcedor emocionado, que é óbvio que ele cai. Queremos, Jesus vem, é agora que ele vem, quando é que ele vem? Cara, ele fala isso aqui, depois ele vai para a Inglaterra e fala, não, minha ideia é ficar na Europa mais anos. Pô, Latif, dá uma enquadrada no Jesus aí, menino. Pois é, Massa. Primeiro começou com o treino há 2 semanas, né, que a gente falou na live passada, que ele fez o treino para ganhar forma física. E aí na semana seguinte ele dá entrevista pro Romário falando que pensa em voltar ao Palmeiras todos os dias. Mas a grande verdade é que o Gabriel Jesus só vai retornar pro Palmeiras se ele não arrumar um grande clube na Europa. O torcedor do Palmeiras fica incomodado, mas essa é a verdade. Tanto é que nessa virada de ano, o Jesus trocou de empresário. Ele agora tá com o italiano Giovanni Branchini,
que tem a sua grande maioria de atletas no futebol italiano, e tudo indica que o próximo clube que o Gabriel Jesus vai é na Itália. Então não tem muito essa questão de Gabriel Jesus no Palmeiras agora. O Palmeiras também, quando conversa sobre, fala, não, Jesus é um jogador que a gente mantém contato sempre, ele está no nosso radar, a relação é muito positiva, mas a gente sabe que não é agora o momento. O Jesus tem 28 anos, vai fazer 29 dia 3 de abril, agora, né? E o entendimento do staff do atleta é que ele tem mais um contrato longo na Europa. Então, seria de 4 anos, e aí ele teria 33. Pô, aí não dá, né? Aí é a mesma coisa que contratar o Massa para ser o personal trainer. Está morto, velho. Não dá. 33 anos, vai chegar aqui, vai ganhar o quê? Para fazer o quê? E o Palmeiras também não contrata jogador assim, cara. Ou ele vem agora, acabando agora, ou, beleza, quer vir aí, faz um jogo de despedida, dá um abraço nele, né? Não deixa ele ver o Judas. Beleza. Agora, cara, para ficar fazendo essa coisinha, cairia como uma luva, hein, o Luca Vecchiato? Ou não? O Gabriel Jesus cairia como uma luva nesse time do Palmeiras. Mas realmente complexa essa situação toda, né? Porque o Gabriel Jesus, a gente estava até comentando ontem com o Léo Suzuki, que meio que o bonde acho que já passou, né? Pensando no futebol europeu, acho um grande clube da Europa hoje é muito difícil para que ele consiga um contrato que vale a pena do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista financeiro, aí são outros 500. Mas porque o Gabriel Jesus, ainda mais vindo de uma lesão importante, né, uma lesão grave no Arsenal, que é um time hoje que está no topo do futebol inglês, que é um futebol muito visto, Champions League, é um time com muitas ambições. Então contratou o Gyökeres agora, né? Agora, no começo da temporada. Então, acho que pro Gabriel Jesus, realmente, eu não sei o que ele está esperando, não sei o que ele acha que ele vai conseguir na Europa. Em termos de, acho que é muito difícil ele subir de nível ou talvez manter. Acho que o mais provável para ele seria ir para um time um pouco abaixo da expectativa que ele tem. Nisso pode vir para o Palmeiras, né? Porque ele é um jogador que, ainda mais pensando no Vitor Roque, que é um jogador que o Palmeiras obviamente quer ter por um bom tempo, mas é um jogador que claramente vai querer voltar para a Europa em algum instante, e o Palmeiras vai ter muita dificuldade de segurar. O próprio Flaco Lopes também, que é um jogador que cada vez mais nós temos as especulações e possibilidades dele ser transferido depois da Copa do Mundo. A gente sabe como são os jovens jogadores que querem ir para o futebol europeu. O Gabriel Jesus seria uma reposição, assim, não só a altura, como talvez elevaria o nível do time do Palmeiras. Então, realmente, o torcedor fica triste porque é chato, né? Ficar nesse vai não vai, nessa conversinha. Tem que decidir o que quer fazer e vai lá. Muito bem, tem um vídeo pra gente ver aí. Vamos lá, né, Latif? É isso? Vamos ver. Eu tô com o celular apoiado no computador, e aí eu vi agora que subiu a mensagem do meu querido Patrick Mesquita. Aliás, sem ele, sem meu querido Amer, JP, não teríamos programa. Então vamos que vamos. Do que se trata? Põe na tela, por favor, como diria a Datena. Esse vínculo meu e do Palmeiras nunca foi quebrado. Sempre estou no Brasil, infelizmente as minhas lesões também eu tive no Brasil e sempre tratei lá, sempre recuperação também. Ele sempre, não, vem, pode usar as instalações aí quando você quiser. Então sempre acompanho também, muito carinho, e óbvio que tenho um sonho de voltar um dia para jogar, não para terminar minha carreira. Então, acompanho bastante. Eu ia te fazer essa pergunta. Quando você saiu, o Palmeiras começou uma reconstrução. Hoje o Palmeiras é um dos grandes times do futebol mundial. Pensa nessa possibilidade de voltar então o Palmeiras para jogar lá? Sim, penso todos os dias. Minha esposa que eu diga. Às vezes eu fico... Sabe aquele momento que você tá, quer saber? Vou embora. Embora. Então, querendo ou não, eu sou muito grato, assim, orgulhoso de ter feito parte, assim, com muitos outros jogadores do começo ali dessa nova era do Palmeiras. Então, sonho todos os dias, assim, um dia voltar. Se o Corinthians um dia te fizer uma proposta, você queria jogar no Corinthians? Lá, respeito a instituição, tenho muitos amigos, familiares também que brincam, até falam, nossa, tem que ir pro Corinthians, não sei o quê. Mas não. Então vamos fazer o seguinte. Gabriel, você e a senhora Jesus
Eu moro a 1 quilômetro do Allianz Parque, é pertinho. Eu vou fazer o macarrão que a minha avó fazia para mim. Vocês vêm almoçar aqui, tá bom? Tem um quarto sobrando, as instalações são humildes, mas tem um quarto sobrando para você. Se você quiser, eu vou dormir na casa do Latifi, eu e meus cachorros. Você fica aqui no apartamento, 1 quilômetro do Allianz, e vem embora. Mas, meu velho, faz o seguinte, resolve essa penimba aí, entendeu? Volta logo, mas volta agora para jogar, não para se aposentar. Você vê que ele concorda comigo, Latifi. Pois é, Massa. E tem outra questão, né? Você falou, pega o passe livre. O Gabriel Jesus, o contrato dele com o Arsenal vence no dia 30 de junho do ano que vem. Ou seja, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato sem custos, né? Então ele viria livre. E aí, mas aí tem essa outra questão dele ainda pensar que tem mais um contrato competitivo e longo na Europa e tal. Mas se ele realmente quisesse voltar, não tem momento melhor que agora, né? E assim, convenhamos, o Gabriel Jesus já não é o jogador que foi pro City e muito menos o que se transferiu do City pro Arsenal, né? Hoje, na minha visão, o Gabriel Jesus precisa mais do Palmeiras do que o Palmeiras do Gabriel Jesus. Então, se ele quisesse, seria muito bem-vindo, mas tem que também ajudar, né? Porque ele não ganharia muito menos do que ganha lá para jogar aqui. Calma aí, pô. Aí também vamos com calma, sabe? Vem cá, você quer voltar, sua senhora quer voltar, né? Tem um macarrão que eu vou fazer para você. Faz assim, ó, eu vou botar o Luca Vecchiato, que é mais franzino nas costas, porque o Latifi eu não aguento, porque ele é grandão, e eu vou até o aeroporto te buscar, meu irmão. Você quer mais o quê? Entendeu? Se for o caso UOL, que tem uma estrutura espetacular, providencia uma limousine, daquelas que tem balada dentro, e nós vamos buscar, entendeu? Agora, para com essa conversinha. Ele jogaria onde, Vecchiato, hoje? Onde ele entra? Palmeiras? Não, é claro, pô. Difícil. Difícil, né? É o que eu falei. Pois é. Eu acho que a questão é o que eu falei. Seria uma reposição perfeita para uma possível saída de um ou de outro, né? Ou do Vitor Roque ou do Flaco Lopes. Mas para entrar no time titular, aí eu não sei. Ô, Massa, eu tô falando aqui sobre essa questão do Gabriel Jesus precisar mais do Palmeiras, e aí mandaram aqui no chat, eita, falta de humildade. Não é. É porque se a gente para pra analisar os números do Jesus no Arsenal, cara, é muito pouco. É muito pouco. Na temporada 22-23, 33 jogos, 11 gols e 7 assistências. 23-24, 36 jogos, 8 gols, 8 assistências. E aí na temporada passada, 7 gols e 2 assistências, e essa temporada 5 gols e 1 assistência. É muito pouco. Então, o Jesus, ele tá num viés de baixa, na minha opinião. E ele tem que aproveitar enquanto ele tá novo para aproveitar que o Palmeiras é um time arrumado e recuperar a boa fase, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Perfeito. Não, claro, não é falta de humildade, não é questão de se comparar com equipes da Premier League, nada disso. O Palmeiras tem que saber o seu lugar, nós também, e o palmeirense também. A gente está falando do pessoal do jogador que estava dizendo que a esposa quer voltar, que ele quer jogar no Palmeiras, né? Que ele jamais jogaria no Corinthians e tal. Então, pô, cair, tá? A fome, a vontade de comer, o que dá? O massa. Aí. Bom, o Latifi e Luca Vecchiato. Agora é o seguinte, a novela Nino, quando acaba, Latifi, fala pra mim, a acabar dia 10. Fala. Massa, o dia eu não vou saber te dizer, mas eu e o PVC, a gente tava no UOL e tava conversando sobre, tem uma situação curiosa agora, porque antes o grande empecilho do Zenit não vou vender nessa janela. Só que agora o Zenit falou, eu só vou vender se eu for campeão russo. E o Zenit não é líder do campeonato russo nesse momento, é o Krasnodar. E no dia 12 de abril tem um confronto direto, Zenit e Krasnodar. 12 de abril, domingo, 1h30 da tarde de Brasília.
O Krasnodar é o líder com 22 jogos e 49 pontos, e o Zenit também 22 jogos, 48 pontos, é um ponto de vantagem. Se o Zenit vencer esse jogo e conseguir a partir daí encaminhar o campeonato russo, pode ser que o Nino aceite a proposta e o clube também, porque eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista que o Anderson Barros deu pro Bola da Vez, e ele falando que o Palmeiras precisava ser inteligente nos períodos para fechar essa contratação. Então vai muito no encontro disso. O Palmeiras tem acompanhado de perto e monitora essa situação do Zenit no Campeonato Russo. E até outro ponto, falando de mercado da bola para a defesa, acho que é interessante a gente falar. Os colegas do GE publicaram que o Palmeiras tem no radar o Facundo Medina, zagueiro canhoto que está no Lens, que é do Lens, pertence ao Lens e está emprestado ao Olympique de Marselha. Só que tem uma grande questão no acordo feito entre as equipes, porque o Medina ele foi para o Olympique de Marselha emprestado por 2 milhões de euros, com obrigação de compra de 18 milhões de euros e bonificações que podem chegar a mais 2 milhões. Ou seja, o negócio aí no total ia fechar na casa dos 24 milhões. Então não faria muito sentido o Palmeiras ter esse zagueiro no radar, porque o acordo já praticamente está fechado, né? Com obrigação de compra, e o Lens está brigando pelo título do francês, e não emprestaria para o Olympique se não fosse já com uma venda praticamente fechada. Então o plano A do Palmeiras continua sendo o Nino, e fica essa questão, Massa, esse triunfo do Zenit pode ser importante no Campeonato Russo para a negociação ser acertada. Bom, como é que é o grito de guerra do Zenit, hein, Luca Vecchiato? Essa é uma boa pergunta, hein? Beleza, vamos fazer uma homenagem ao Zenit. Alô, Mancha Verde. No jogo do próximo domingo aí, no próximo jogo do Palmeiras, não, na quinta, vai ser na Arena Barueri, no Allianz Parque, vamos fazer uma homenagem ao Zenit e tal, certo? A característica do Nino, Luca, fala. O Krasnodar é verde, então a gente vai ficar com o coração dividido aí, né? E toda essa novela do Nino é complicado. O Palmeiras teve tempo, teve possibilidade de ir atrás de outras opções, de pensar em outras opções. O Nino é um zagueiro de muita qualidade. Eu acho que ele é um zagueiro que seria um ótimo reforço para o Palmeiras, claro, mas eu acho que essa insistência eu não vejo como algo que tenha sido benéfico para o Palmeiras, que a gente precisa lembrar que o Palmeiras, nós estamos em março, o Palmeiras tem 3 zagueiros profissionais no elenco, e o Benedetti, que é um jogador muito jovem ainda, um jogador que ainda precisa passar por um processo de maturação. Então, o Palmeiras podia ter resolvido muito mais rápido essa situação. Acho que, como eu disse, o Nino é um bom jogador, se vier vai ser um ótimo reforço, mas eu acho que a gente perdeu muito tempo nessa insistência de um negócio que a gente não sabe, no final das contas, se vai ou não dar certo, né? Sem dúvida, meu amigo. É isso aí. Vamos então aguardar para ver o que é que vai acontecer. Beleza? Com o Nino. Eu ainda acho, cara, que, tem tanto zagueiro por aí, já podia estar com o zagueiro, né? Mas enfim, é assim que funciona. O Benedetti jogou hoje, viu, Márcio? Na transmissão Jogou nossa. hoje. E, cara, eu não consigo ver o Benedetti como esse grande zagueiro que pinta essa grande promessa, porque no Palmeiras falam que é muito difícil quando o Benedetti está marcando, mas, cara, não consigo ver esse brilho todo. Como o Luca falou, essa questão da defesa deveria ter sido resolvida há muito tempo. Óbvio que o Palmeiras abriu mão do Mikael para não ter ele no elenco, né? E essa é uma questão curiosa. O Palmeiras precisava de zagueiro, preferiu emprestar o Mikael para o Inter Miami do que manter ele no elenco, mesmo precisando da zaga. Então é mais um erro de planejamento, né? A gente vai falar também do Piquerez já, né, Massa? E eu imagino que você é um dos críticos a esse planejamento para a lateral esquerda também. Fala, torcedor do Verdão, os palmeirenses mais uma vez dando um show aí na sua análise, com o Massini e também o Flávio Latifi e o PVC analisaram aí essa suposta vinda do Gabriel Jesus para o Verdão. Toda vez que ele vem aqui para o Brasil, ele vai fazer alguma atividade ali na nossa academia, né? E já fica aquela expectativa com relação quando esse jogador vai voltar
é um jogador que é cria da nossa academia, um jogador muito benquista aqui, tem bastante categoria, tem bastante qualidade, mas como a gente pôde acompanhar aí nos números que o Latifi trouxe, ele está em viés de baixa na carreira, né, torcedor? Temos que ver aí todas as possibilidades. Palmeiras é um time que não está precisando tanto assim de um atacante agora. Palmeiras é um time muito bem encaixadinho, tá jogando muito bem, tá vencendo. E tomara que no próximo confronto contra o Grêmio, Palmeiras volte bem dessa parada, não é mesmo? Das últimas vezes o Palmeiras voltou, até que voltou bem. Agora vamos ter a oportunidade novamente na Arena Barueri de vencer o time gaúcho e quem sabe disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, com relação ao zagueiro que o Palmeiras está interessado, o Facundo Medina, joga no Olympique de Marseille. Eu não conheço muito o jogador, mas parece que o scout do Palmeiras estudou bastante. E quem sabe pode ser aí uma grande contratação para o Verdão. O Palmeiras está querendo o Nino de qualquer maneira, né? Já faz tempo aí que o Palmeiras está negociando. Se não sair essa negociação, o Facundo Medina pode ser um nome que vai vestir a camisa palmeirense. Vamos aguardar. Eu tenho certeza que o Palmeiras, mais uma vez, vai fazer uma grande contratação e tá com urgência, né, torcedor? Porque a zaga, com certeza, é uma das prioridades aí do Palmeiras para a temporada. Como o Latifi disse, só temos 3 zagueiros profissionais ali no nosso elenco. O Benedetti, que é um jovem, né, ainda precisa amadurecer bastante, não está pronto para vestir a camisa palmeirense. E é isso aí, espero que o scout do Palmeiras possa trabalhar e trazer uma peça aí que possa se encaixar na nossa zaga. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.